você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. Minas Gerais, eu acho que é um caso que exemplifica muito a maneira como a gente enxerga o futebol, porque a gente viu um Cruzeiro ali em 18, né? 18 e 19, quando é bicampeão da Copa do Brasil, com o Mano Menezes. 17, 18, bicampeão, cai em 19. Ganha o Campeonato Mineiro e cai em 19. 17, 18 se alertava, eu me lembro fortemente, que era um time que o Cruzeiro não tinha condições de pagar. E aí se começava a se investigar os interiores do time, os repórteres que divulgavam coisas não muito legais, que depois se comprovaram completamente, eram ameaçados pelo torcedor, porque o time estava forte. Rodrigo Capello e Gabi Moreira, principalmente. Pois para dar nome aos bois. Reportagem, né? Reportagem. Exatamente. Aí, mais pra frente, em 2021, aconteceu coisa parecida no Atlético Mineiro, com os caras comprando o jogador a troco de depois criar-se uma dívida e se apropriarem dessa dívida em termos de ações na SAF do clube. E quando se criticava, quando se falava, pô, mas o Atlético, olha o Atlético, não tem condição, não sei o quê, se falava, mas o eixo não tem o direito. Não pode ver um time fora. Isso aconteceu comigo, eu sou mineiro de Belo Horizonte, morava no Rio, trabalhava no Rio, e aí num dado momento o Galo estava interessado no Soteldo, que estava no Santos. Aí o Soteldo custava ali, acho que era na época 60 e tantos, 70 milhões de reais. Caraca, isso... Não vou me lembrar o ano exatamente, mas foi ou 2018 ou 2019. Curiosamente, 19. Ok. Não vale isso nunca. Nunca vale 5. 2019, exatamente. Sérgio Sete Câmara era o presidente do Galo e ele tinha feito um discurso de austeridade fiscal, que era muito parecido com o discurso do Eduardo Bandeira de Mello quando assumiu o Flamengo. E claro que o Flamengo sempre com muito mais condições do que qualquer outro clube do futebol brasileiro de fazer ajustes, porque de qualquer maneira arrecada mais em função da torcida, patrocinador mais caro, porque dá mais audiência, porque vende mais, etc. Mas o discurso era correto. E aí, quando surgiu esse assunto, eu me lembro que eu estava na bancada do Seleção Sport TV, eu falei, mas o Galo vai contratar como? Soteldo como? Com que dinheiro? Não tem dinheiro. E aí, na própria bancada, teve mas tem os... tem os mecenas. Eu falei, não existe mecenas no futebol. O que mais se aproximou de mecenas foi o Paulo Nobre, que fez um grande trabalho no Palmeiras. Eu acho até que é um trabalho subestimado no Palmeiras. Ele reinvestiu no clube. O Paulo Nobre é alguém para quem o Palmeiras deveria dar muito valor. E ainda assim não é um mecenas, porque ele pegou esse dinheiro ainda que com juros baixos, mas ele foi bem receber. O Palmeiras pagou ele. A figura do mecenas é o cara que coloca dinheiro lá. Por isso que eu falei, não existe mecenas. Mas o Paulo Nobre fez um trabalho que mais se aproximaria... Muita gente na imprensa apresentava ele como mecenas. Pois é. Eu lembro. Eu sempre combati o uso do termo mecenas. Bom, não tem almoço grátis, evidentemente, portanto não tem mecenas. E aí eu falei, não tem mecenas. Não Marcelo Teixeira penhorou a Vila. Enfim. Para receber. Não, e basta ver as cláusulas contratuais agora, envolvendo a própria permanência dele no Santos e continuando a renovação do Neymar e tal. Exato. Jornalismo. Faz falta. E aí eu me lembro de falar isso, não tem mecenas. Aí alguém fala, os investidores, os empresários atleticanos. Eu falei, bom, se alguém está colocando dinheiro, vai receber de volta, certo? Saiu, foi a única vez, eu acho que eu tomei uma enxurrada de críticas eu não consigo falar X, eu ainda uso... No Twitter. Vamos lá, no Twitter. Esse flamenguista, eu morava no Rio, trabalhava esse flamenguista, não sei mais o que. Aí eu me lembro lá que alguém falou que o negócio lá, e eu apanhando de tudo quanto é jeito. Porque não sai aí aquele discurso que os atleticanos compraram, porque tem o shopping, porque tem isso, porque tem patrimônio, tem aquilo. Aí alguém virou, ele é mineiro, e não falou, ele é mineiro, esse cruzeirinho, enfim, vira sempre a discussão para este ponto. Enfim, no caso, o Soteldo não foi contratado, mas a partir dali, Jorge Jesus, vocês vão se lembrar, ele chegou a assistir ao jogo, inclusive entre Galo e Flamengo no Independência, e estava lá o Ricardo Guimarães, um dos 4 R's, né, um dos acionistas da SAF, acho que, salvo engano, até o Rubens Menin estava também. O Rubens Menin é o majoritário, ele e o filho, o Rafael. Ricardo Guimarães hoje é acionista minoritário, mas levaram o Jorge Jesus. Eles têm negócios em Portugal. Eles trouxeram o Jorge Jesus ao Brasil. E aí ficou aquela história. O Jorge Jesus vai para o Galo, não vai para o Galo, e num dado momento, o Sérgio Sete Câmara, então o presidente, disse, não tem dinheiro.
porque ele custa caro, a comissão técnica dele custa caro, e ele quer um elenco para ser campeão. Isso foi a defesa que eu fiz no ar, inclusive. Bom, tá certo. É um clube altamente endividado, que não tem condições de pagar um técnico caro, uma comissão técnica cara, e contratar reforços para montar um time campeão, sendo que já tem esse grau de endividamento. Jorge Jesus foi para o Flamengo, até fiz a primeira entrevista exclusiva com ele no Brasil. É mesmo? Olha só, cara. Ele viu esse jogo no Independência, ele viu um jogo do São Paulo, salvo engano, contra o Bahia, no Morumbi. E um jogo do Vasco também, não? E aí depois ele foi pro Rio. E aí começou a coisa do Vasco, até por causa da influência da colônia portuguesa no Vasco, né? Uhum. E aí eu fui gravar com ele. Gente boa? Ele foi ali super gente boa. Falamos sobre diversas questões, inclusive. Foi uma entrevista longa. A gente usou assim uns 2, 3 dias ali em vários programas do Sport TV, vários temas. Uhum. Mas se falava dele no Galo e no Vasco. Só que tinham me soprado a história do Flamengo. E eu pergunto para ele sobre... Não, o Abel Braga é meu amigo, o Flamengo não tem nada. Ele respondeu mais tranquilamente sobre Vasco e Galo do que sobre o Flamengo. O Abelão, ó. Não, isso foi pro ar na época. E aí, logo depois, ele foi pro Flamengo. Aquilo se confirmou. Foi pro Flamengo, o resto é história, certo? Sabemos o que foi Jorge Jesus do Flamengo. A partir dali, o Galo olha para aquilo e o mesmíssimo presidente que fazia acertadamente, a meu ver, o discurso de austeridade fiscal, começa a falar do que... Não, peraí. Começa a pressão. Pô, mas você não trouxe Jorge Jesus. E a pressão, de fato, ela é insuportável. E aí, de novo, todo o ecossistema... Eu não gosto dessa palavra, eu estou repetindo de propósito para ver se alguém me arruma uma outra. E o tratamento da imprensa também muda em relação a isso. Mas o chamado ecossistema contribuiu para a mudança de posição e de entendimento do presidente. Você começa uma pressão de boa parte da torcida, de boa parte da própria imprensa. Mas isso é muito porque foi o Flamengo, porque há esse papo de que a rivalidade interestadual a maior do Brasil é Flamengo e Galo. Teve influência de ser o Flamengo levar o Jorge Jesus? Tem o peso de ser o Flamengo, mas no caso ali, se o Jorge Jesus tivesse ido pro Vasco, ou tivesse acertado com o Palmeiras ou o Corinthians, o sucesso do Jorge Jesus, ele foi tão avassalador... Esse cara tava aqui, a gente não pegou o cara. Isso começa a pressão. Aí, ou seja, o Galo que não contratou o Jorge Jesus, nem a comissão técnica de Jorge Jesus, porque eram caros, o técnico e sua comissão, e os jogadores que ele queria. O Flamengo trouxe, né? Rafinha, Felipe Luiz, ele se reforçou, ele foi buscar no mercado. Gerson, Gabigol. O Gabigol e o Arrascaeta já tinham chegado, mas assim, no meio do ano, o Flamengo investe ainda mais. Vieram, né? No meio do ano, é verdade. Começando 2 laterais. Seleção. Brasileiros, mas com a carreira na Europa, né? Rafinha e Felipe Luiz, por exemplo. Enfim, o fato objetivo o que fez o Galo, então? Com o mesmo presidente que não queria o Jorge Jesus porque era caro, e tinha razão. Sampaoli de 2020. Que era caro, com uma comissão cara, com jogadores caros. E o time campeão brasileiro de 21, já com outro presidente, que aí já muda o Sérgio Sete Câmara para o Sérgio Coelho, e aí muda também depois o diretor de futebol, era Alexandre Matos, passa a ser o Rodrigo Caetano, mas o Galo fica em 3º lugar naquele Campeonato Brasileiro de 2020, a 3 pontos talvez, só do título, fica muito perto. Até hoje muita gente acha que se tivesse torcida no estádio, talvez aquele Galo tivesse sido mais longe, já com vários jogadores que ganhariam os títulos de 2021 naquele elenco de 2020, mas ali o processo de endividamento vai, com aquilo que muitos chamavam de mecenas, que era o termo que eu recusava, e aí passaram alguns a substituir por investidores e outros os empresários atleticanos, que depois, em 2023, na oficialização da SAF, que na prática já era uma pré-SAF, certo? Esses empresários, que eram os principais credores do clube, eles se tornam ali os donos do clube. Esses caras compraram jogadores? Não, mas o dinheiro para contratar jogadores, fazer investimentos... Eles emprestavam para o clube. Emprestavam para o clube, certo? Assim sem nenhuma ressalva. Assim como o Pedro Lourenço, dono da rede de supermercados, emprestava dinheiro também para o Cruzeiro. Sim. Enfim, a questão objetiva você tem lá os empresários que emprestam dinheiro para o clube, eles se tornam credores do clube, e aí depois a própria lei da SAF
ela vislumbra isso, né? Porque o que se dizia é, antigamente um dirigente, ele colocava dinheiro no clube, aquele clube quebrava, o dinheiro se perdia de vista. Quando a lei da SAF cria esse dispositivo de um credor depois tornar-se um acionista, é assim, bom, é uma forma de fazer aquela pessoa que emprestou o dinheiro e o clube ficou endividado, aquela pessoa se torna também responsável pela dívida quando aquele clube vira SAF. É um ponto? Ok. Eu acho que a lei da SAF também precisa de ajustes para pensar em travas, e aqui não estou fazendo nenhuma acusação, nenhuma ilação, não se trata disso. Mas assim, até que ponto também você não deve pensar em mecanismos que protejam o clube de alguém que coloque muito dinheiro ali, que depois, quase que obrigatoriamente, né, aquele credor vai se tornar dono do clube. Por exemplo, amanhã o Santos tornar uma SAF e se vê de dar uma parte para a família Neymar diante da dívida que hoje está posta. Isso seria um crime. Quer perdoar essa dívida? Me passa metade do clube. Passa umas ações aí. Então, a lei da SAF precisa de ajustes, né? E seus próprios idealizadores também, enfim, concordam. Os caras serem punidos também se fizerem alguma coisa, né? Tem várias previsões na lei, a lei tem vários méritos. Não acho que a SAF seja o problema do futebol brasileiro. Só que o equívoco, na minha avaliação, é tratar a SAF como uma solução. Sem dúvida. Não, agora veio para salvar o futebol. Não por acaso, os primeiros clubes que viraram, eu estou falando dos grandes clubes, né? Você tem um número muito maior de clubes. Eu estou pensando nos grandes clubes do futebol brasileiro. Os primeiros dos maiores clubes do Brasil que se tornaram SAF são aqueles que estavam mais endividados. A gente está falando de Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Galo. E veja o que está acontecendo. Olha o que deu o Vasco. A 777 já foi expulsa do clube. O clube negocia hoje agora, né, o Cruzeiro mesmo a venda. É deficitário. O Botafogo está nessa situação com o Textor afastado. Faturou tudo em 2024. Olha a diferença para Flamengo e Palmeiras. Botafogo ganhou títulos. Bateu em todos. Títulos que rendem muito dinheiro. Onde foi parar esse dinheiro? Agora negocia o Barbosa com o Palmeiras para pagar a folha salarial. Inacreditável. Né? De um time que ganhou tudo há 2 anos. Há menos de 2 anos, porque eu fui no fim do ano. Ganhei ali no mesmo mês ali Libertadores e Brasileirão, com premiações milionárias. Então, assim, a SAF é um problema? Não, mas a SAF também não é a solução. Agora, voltamos ao ponto em que falávamos de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo fez o seu dever de casa, quer queiram, quer não. Eu sei que vou apanhar de um monte de gente ao dizer isso. E, de novo, não estou desconhecendo várias situações históricas que permitiram a alguns clubes terem condições melhores do que outras. Mas, efetivamente, ali foi feito o dever de casa. O outro clube que disputa com o Flamengo a supremacia do futebol brasileiro, o Palmeiras, poderia ficar lá, como todos os outros times brasileiros, chorando. Porque não tem a mesma arrecadação. Porque não tem o mesmo tamanho de torcida. Porque não dá a mesma audiência, então o patrocinador não paga o mesmo. O Palmeiras não fez isso e aí está. Então, o meu ponto objetivo é, para você, torcedor de qualquer outro clube que não seja Flamengo e Palmeiras, até quando você vai aceitar que o seu dirigente venha a público apelar para o sentimento do torcedor, dizendo que o Flamengo... É curioso, que eles sempre falam do Flamengo e não falam do Palmeiras. A meu ver, de forma proposital. Porque o Palmeiras também fez o seu dever de casa. Sim, do jeito Começa ali com Paulo Nobre, mas fez. De uma maneira diferente, mas fez. Investiu muito na base. Compete com o Flamengo. E disputa títulos com o Flamengo. Então a questão objetiva para todos os outros clubes, seus dirigentes, seus torcedores é... E aí, o que vocês vão fazer? Uma vergonha, por exemplo, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda, Corinthians e São Paulo, cara. Tem torcidas gigantescas. Vasco, que é um time nacional. Vasco que é um time nacional, gigantesco também. E não darem o seu jeito. Não olharem pra dentro e darem o seu jeito. Ficarem nesse papo. Você viu, hoje a gente reagiu a uma notícia do Corinthians na live. 2026, tentarem implementar o sócio-torcedor votar pra presidente, assim. No clube que teve a democracia, sabe? O Corinthians é super atrasado. São Paulo... tendo escândalos de camarote, etc. E o clube vivendo como se fosse o soberano ainda, sabe? Uma vergonha. O fato objetivo é, os torcedores e dirigentes dos outros clubes podem considerar e podem, inclusive, achar plausíveis para considerar o BAP arrogante e a Leila sarcástica. Enquanto fizerem isso,
os torcedores de Flamengo e Palmeiras vão também agradecer. Porque vão continuar soberanos no futebol brasileiro.